Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim, aqui nós estamos bem, graças a Deus. Nós vamos começar uma exposição sobre os fundamentos nazarenos, o material baseado neste impresso. Também nós temos em PDF. Eu gostaria de trazer para você essa série. Serão nossos encontros com cerca de 6 deles. Eu vou passar mais adiante no slide, onde você vai encontrar os nossos valores aqui, ok? Os fundamentos do Nazareno é para a igreja como uma... É para a igreja, essa nova geração de líderes espirituais, corpo crescente de crentes que estão precisando dos fundamentos básicos de ensino, da nossa história, da teologia, da missão e da coerência da nossa Igreja do Nazareno. Tudo isso está colocado, de fato, nessa pequena publicação de fácil acesso, de uma linguagem simples. Esses fundamentos explicam por que a Igreja do Nazareno existe como um movimento mundial de santidade e da grande comissão com tradição armínio-wesleyana. Para ministros e leigos, Fundamentos Nazareno oferece um meio para entender melhor o propósito da Igreja na propagação de uma santidade bíblica e da sua missão de fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Que você possa aprender mais sobre a Igreja do Nazareno através dessas exposições e de outras literaturas, de outras formas também. E que possa compartilhar com muito desejo, obediência, as boas obras, as boas novas, as boas coisas de Deus no aprendizado que você poderá ter. Okay? Eu confesso que eu tenho um pouco desse material aqui, está impresso, eu tenho hoje no valor de R$15. Se você desejar, você pode me procurar que eu tenho para te dar nesse preço. Ok? Caso também você pode baixar, que eu vou te dar o link dele também. Ok? Vamos em frente. Eu preciso apenas abrir aqui o slide para que ele possa funcionar. Aí você vai me acompanhar agora no nosso estudo, tá bom? Vamos em frente. Você sempre vai ter na abertura de cada fundamento nazareno essa abertura que estou tendo agora com esses slides, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho. Esse material está preparado para o dia 21 de março. Eu vou preparar mais alguns aí para o dia 28, para o mês de maio também, mês de abril e o primeiro domingo de maio, ok? É um material, um subsídio para o seu crescimento, para o seu aprendizado, tá bom? Vamos em frente. Você vai ter nesse material a apresentação da nossa herança wesleyana de santidade, ok? Você vai ter a nossa visão, uma igreja fazedora de discípulos de uma comunidade global de fé na tradição wesleyana de santidade. Você vai ter também nossos valores, povo cristão, povo de santidade. Povo cristão porque estamos unidos a todos os cristãos na proclamação do senhorio de Jesus Cristo. De santidade é o trabalho do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós o caráter de Cristo. Um povo com uma missão. Somos enviados a responder o chamado de Cristo e a capacitação, capacitado, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, para ir a todo mundo, testemunhando o senhorio de Cristo e participando com Deus na edificação da igreja e na extensão do seu reino. Ok? A missão da Igreja do Nazareno já foi dita por mim, mas eu vou deixar claro aqui que é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Ok? As nossas características: adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional, desenvolvimento da igreja, liderança transformadora e compaixão com propósito. Serão 7 vídeos desses que eu resolvi compactar, trazer o conteúdo nos slides e também acrescentar algumas reflexões da minha parte para você. Portanto, eu não pretendo ler a parte que já está dentro do material, porque você pode baixar, ter em mão, e você pode também adquirir este. Ok? Vamos ganhar tempo com outras reflexões. Talvez eu destaque apenas algumas coisas
desse conteúdo, ok? Vamos falar hoje sobre adoração significativa. O texto que nós temos é Salmo 95, de 1 a 7, parte A do versículo, que nos chama a cantar ao Senhor com alegria, ok? Você que está assistindo o vídeo, você vai poder pausar para ler, porque eu vou passar para frente alguns dos slides que a gente tem, ok? Vamos em frente. Adoração significativa, nós podemos dizer com confiança que adorar a Deus é reconhecê-lo, isso aí é um destaque meu, como rocha da nossa salvação. Essa consciência é uma importância para nós entendermos a adoração significativa. O grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses, o Criador de todas as coisas e o pastor que cuida do seu povo. Ok? Confiança, podemos dizer com confiança que adorar a Deus é isso, é reconhecê-lo como Senhor da nossa salvação e Criador de todas as coisas. Isso é um estilo de vida, viu? Adoração é um estilo de vida. Adoração não é cantar apenas, ok? Mas adoração é um estilo de vida. É muito mais amplo do que aquilo que a cristandade nós herdamos aí de uma forma... Herdamos muita coisa boa, mas herdamos muitas incoerências de tentativa de explicar o que é uma adoração. Okay? Eu vou destacar apenas o cabeçalho de cada uma dessas partes que o nosso material traz, que é a letra A. Os discípulos de Jesus viveram na sua presença, literalmente, e ministraram aos outros como resultado desse relacionamento. A adoração significativa, você tem que colocar em mente que ele sempre será relacionamento. Okay? Depois você lê com cuidado o conteúdo e a base bíblica de uma adoração significativa, que o último item desse slide vai falar que somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo ao seu apelo por nosso intermédio. Estamos representando Deus aqui, ok? Eu queria também deixar claro que quando a gente fala de adoração significativa, e melhor falando mais sobre adoração, esse encontro coletivo que a gente sempre faz, que a pandemia agora proibiu as aglomerações, é uma celebração. Okay? Se você trocar a palavra culto por celebração, fica mais significativo a adoração. Okay? Numa outra oportunidade, poderemos falar do que significa culto. Nós herdamos isso da antiga aliança, e culto ela é uma palavra que no vocabulário de Jesus não tinha. Jesus nunca fez um culto. Okay? Ele não poderia cultuar a ele mesmo, não dava para encurvar-se a ele. Okay? Só para reflexão estou falando isso. Jesus desafiou seus seguidores com a grande comissão. Essa é a base bíblica da adoração significativa. E essa adoração significativa foi muito forte lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 e 4, quando fala das primeiras reuniões de adoração da igreja primitiva, onde eles tinham os meios da fé ali, jejum e oração. Ok? A adoração significativa ocorre à medida que praticamos as disciplinas do Espírito. As disciplinas do Espírito são os meios da graça, exercícios pelas quais nos relacionamos com Deus. Oração e jejum é uma disciplina cristã que devemos praticar para o crescimento natural da nossa vida espiritual. Ok? A adoração reorienta as nossas vidas. Lembra que se você for pensar em apenas momentos temporários de reunião, muito pouco, mas ela reorienta também. Okay? Temos de tomar consciência em nossas vidas, tanto na prática de adoração pessoal, como adoração corporativa. Corporativa aqui são as celebrações coletivas da igreja, com todas as faixas etárias reunidas num ambiente para cantar juntos, orar juntos e ouvir a pregação. Ok? Vamos em frente. A adoração significativa permite que o tempo dos cultos corporativos a Deus aconteça entre nós a seu próprio modo. O nosso material vai dar muita ênfase no contexto, ok? Dentro do contexto em que vivemos. Cada país tem seu contexto e todos nós temos que fazer da forma coerente para que possa produzir de fato uma adoração significativa. Tá bom? Para que esse relacionamento com Deus possa acontecer, a agenda de Deus possa se completar com a nossa agenda. Ok?
A adoração significativa dá lugar para Deus mover-se livremente à medida que esperamos por Ele com expectativa. Esse momento coletivo é um momento de alegria. Não confunda as emoções, porque Deus não se sente, tá? Deus se sabe. Às vezes nós ficamos emocionados ou não. Isso vai do temperamento, ok? Você não pode dizer que Deus se manifestou numa adoração por sensações de emoção, porque umas pessoas têm emoções e outras não, ok? Devemos esperar que Deus se mova de maneira óbvia, fazendo com que só Deus pode fazer, quando nos reunimos semanalmente para adoração. A Igreja Nazarena entende a cultura de adoração semanal dentro do seu povo, dentro da nossa denominação. Nunca devemos estar satisfeitos com uma rotina normal de um encontro habitual, ok? A gente às vezes sabe até de cor o roteiro e a liturgia de um culto. Por isso que desafiamos os pastores, os líderes, a mesclar, a mudar o ritualismo do seu culto, para que cada um deles, cada celebração venha a ser dinâmica e alternativa e prazerosa, ok? Os filhos de Deus devem reunir-se semanalmente, falando novamente que a proposta da Igreja Nazareno, ela entende que culturalmente somos assim, para que possam ser fortemente cativados pelo Espírito de Deus. Você não pode deixar muito tempo de estar juntos, né? Precisamos frequentemente reunir com o corpo de Cristo para que essa adoração corporativa seja significativa, seja proveitosa, ok? Aí eu volto a falar que encontro coletivo é a celebração significativa, ok? Não fomos criados para adorar. Eu gostaria de começar a conversar com vocês agora sobre alguns comentários adicionais de reflexão dessa adoração significativa. Não fomos criados para adorar. O ensino de que Deus nos criou para adorar não tem sido contestado. As pessoas não pensam, não refletem. Esse ensinamento de que fomos criados para adorar a Deus não é uma verdade. Não tem sido contestada, mas eu contesto avisando que não temos uma verdade coerente nessa frase. Qual é a base bíblica para usarmos quando afirmamos que fomos criados para adorar? Você não acha nas Escrituras em hipótese alguma. Okay? Na verdade, Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Ele nos criou para nos amar. Certo? Os estudantes de Bíblia, prestem atenção disso, tá? Não fomos criados para adoração. Por quê? Porque Deus tinha os anjos para isso e faziam muito bem os anjos. Então Deus não precisou criar os seres humanos porque os anjos já os adoravam. Não fomos criados para servir, Deus tinha os anjos para isso e eles faziam muito bem também. Então fomos criados para ter comunhão com Deus. Ele queria se relacionar com o ser humano, para essa comunhão. Ok? O que significa viver em adoração? É aqui que eu gostaria de compartilhar com você esse material que eu separei aqui. E como nós estamos de uma forma tranquila, nós vamos preparar esse material para falar contigo desse viver em adoração. Não significa viver com ritualismo nos devocionais criados pela religião. Nós criamos muitos ritualismos e nós damos mais ênfase ao ritualismo do que ao rito. Ok? Vou dar um exemplo nessa cantoria gospel insuportável, muitas das vezes nos dias de hoje, okay? 30, 40 minutos, com muitas letras incoerentes, uma teologia que não bate. E às vezes nossos colegas, nossos pastores não fazem uma revisão do texto que está sendo lido. Ok? Mas o rito criado por Deus, que é a adoração, ela precisa acontecer. Ok? Eu estou repetindo o slide. Ok? Então, eu vou ler com vocês daqui a pouquinho um texto que vai dar um pouquinho mais de esclarecimento sobre isso. A adoração é uma resposta natural do que damos ao nosso Criador. Volta um pouquinho. Deus é o nosso Pai e com o Pai não busca elogios da nossa parte. São duas reflexões, ou quatro, melhor dizendo, né? Declaração de amor são coisas naturais que falamos para Deus, nosso Pai. Mas o nosso Pai não fica buscando esses elogios. Okay? Por isso que a adoração é isso. Okay? Nascemos para amar a Deus e não para adorarmos a Deus. Okay? Adoramos a Deus, mas não nascemos para isso. Okay? Eu adoro o nosso Senhor. Alguém fala, o que você gosta de comer? Aí você fala, eu adoro comer um doce. Aí as pessoas mais crentes dizem,
toa se não se adora, a gente tem que adorar é Deus. Isso é verdade, mas não criamos para isso. Ok? Depois você lê Efésios capítulo 1, versículo de 5 a 11, se você desejar fazer isso, já que é uma exposição gravada, você pode segurar o vídeo e fazer essa leitura. Ok? Que também fala porque nós somos predestinados. Ele nos predestinou para Ele, para sermos seus filhos adotados através do sacrifício de Cristo, e isso é para louvor da sua glória, que é diferente da adoração. Está claro isso? Por isso que eu pergunto, entendeu? O que é ser um adorador? Alguém que tem a consciência que vive pela graça de Deus, e isso para mim é tudo. Adoração é estilo de vida. Bom, adorador tem a consciência que só vive pela graça. Isso é adoração. Bom, Hebreus capítulo 13, versículo 9 e 16, você pode pegar sua Bíblia e ler. Eu só vou ler o verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus comprade. Estou querendo associar sacrifício, momento de celebração, momento de adoração, como estilo de vida. Esse é um texto que fala sobre prestar culto a Deus, servir a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. Ok? Você é uma pessoa que sabe como adorar a Deus, e deve continuar aprendendo sobre isso. E se você quer aprender muito mais como adorar a Deus, você deve ler Gênesis capítulo 4. Isso é um outro tema, um outro assunto. Ok? Se você é uma pessoa que quer saber como servir, oferecer sacrifício a Deus, esse é o texto, Hebreus 13, e Gênesis é o texto para adorar a Deus. Ok? E mais além, quer saber o que significa? Nele vivemos, nos movemos e existimos. É o texto de Atos 17, 22, que também não é o nosso tema hoje. Ok? Vamos em frente. Na experiência religiosa dos hebreus, de Israel, sacrificar, eles tinham uma ideia que tinha que ter um lugar certo, um dia certo, uma pessoa certa e um lugar certo. Mas o Novo Testamento vai dizer para nós uma outra coisa, essa transposição do Antigo para o Novo Testamento. Hebreus 9, 10, quando você tiver a oportunidade, especificamente Hebreus capítulo 10, versículo 10, vai falar sobre essa nova forma de adoração, diferente do Antigo Testamento, que eram sacrifícios repetidos. Agora não temos mais sacrifícios repetidos. Não há mais por que ir ao templo no sábado, levar sacrifício de animais para as pessoas certas, que eram os sacerdotes, e nem uma vez por ano ir ao sumo sacerdote para sacrificar. Jesus já foi sacrificado na cruz e foi absolutamente definitivo. Okay? Isso gerou na comunidade de Israel uma preocupação muito grande. O povo hebreu entrou numa indignação. Como é que nós vamos cultuar, servir e oferecer sacrifícios a Deus? Essa foi a pergunta quando chegou a pandemia. Como é que eu faço agora para entregar minha oferta? Para poder abrir as mãos na hora da bênção apostólica? Como é que eu vou no altar agora orar? Como é que os ritualismos daquilo que faço aos domingos, ou às quintas ou às quartas, vai ser feito agora? Isso foi uma preocupação muito grande, porque a nossa herança do Antigo Testamento ficou muito inculcada na gente. É pedagógico, sim, ir ao culto, abrir as mãos, levantar, ir ao altar. Alguém perguntou uma vez, e agora, pastor, quem vai orar para a minha oferta antes de eu botar no gasofilaço? Esse ritualismo é pedagógico, mas ele não é essencial. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Agora Jesus Cristo veio, nova aliança, ele acaba com esse sacrifício, acaba com o dia, dos lugares e as pessoas certas. Agora dizem que não precisamos mais sacrificar porque o sacrifício foi feito uma vez por nós, definitivamente. Né? Os hebreus diziam que os cristãos acabaram com a religião deles, porque eles fizeram isso. Não existe mais dia sagrado. Né? O apóstolo São Paulo vai dizer aos romanos que alguns fazem separação de dias e dias. Né? Ele advertiu em Colossenses capítulo 2, o seguinte: não permita que alguém diga para vocês que exista dia certo para servir a Deus, porque isso era coisa da antiga aliança,
era a sombra do que estava para vir. Isso a gente precisa entender para entendermos a adoração significativa. Todo dia é dia de Deus, dia de servir, dia de sacrificar, é dia de celebrar, é dia de cultuar. Só há um mediador entre Deus e o homem. Você não precisa mais do pastor Márcio, de mim para falar de Deus. Só de Jesus você precisa. Você não precisa nem de bispo, nem de apóstolo, nem de papa. Não precisa de mais nenhum intermediário. Não tem mais pessoas especiais, lugares especiais, dias especiais, objetos especiais na adoração significativa. Não existe mais hierarquia diante de Deus. Nós só temos Jesus, no mesmo nível. Ok? Seja qual for o lugar que você tiver, você tem acesso a Deus. Não existe mais o sacrifício certinho, muito menos de animais, com certeza. Porque a gente pergunta, como é que você está? Estou assim, você já fez isso, você já fez aquilo? Como se fizéssemos oferendas para Deus, para ficar bem com Deus. Né? Nós questionamos os nossos ritualismos quando nós estamos mal ou quando nós estamos bem. Ok? Agora, seja comer ou beber ou qualquer coisa a fazer, faça para a glória de Deus. Viva a vida na dimensão da realidade, como estilo de vida de adoração. Somente seu coração, suas coisas, é uma adoração significativa. E, como eu posso dizer, quando os hebreus ouviram dizer isto, vocês acabaram com a nossa religião. Né? Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: nós, por meio de Cristo, devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. E sabe o que é isso, sacrifício de louvor? São fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Fruto dos lábios. O nosso cantar, a nossa fala e até o nosso estilo de vida. Ok? Ele está dizendo que agora não vamos mais ao templo no dia certo, porque vai só certo. Agora oferecemos sacrifício de louvor a Deus. Literalmente. Esse sacrifício só pode ser oferecido por pessoas cujos lábios confessam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São fruto de lábios que confessam. Eu confesso e então ofereço o sacrifício de louvores. Eu falo de Jesus Cristo, aí eu ofereço. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 3, eu vou citar para você, eu vou ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel, para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Na aliança de Deus com Moisés, como uma pessoa era aceita e justificada por Deus. Como era feito isso nessa aliança com Deus? Era obedecendo a lei. É isso que Paulo está querendo falar em Hebreus 10. Mas ele está dizendo para nós que o fim da lei é Cristo. Não o encerramento da lei, mas sim no sentido de sua finalidade. O objetivo da lei agora mudou. Toda a lei de Moisés apontava para Jesus. A finalidade dela era apontar a Jesus Cristo. Aquele sábado, só para você entender, era um dia que apontava para todos os dias na lei. Aquele templo era um lugar que apontava para todos os lugares agora na nova aliança. Aqueles sacerdotes eram algumas pessoas que apontavam para todas as pessoas na nova aliança. Todos nós somos sacerdotes em Cristo. Não sabiam disso? Aqueles animais sacrificados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora que Jesus é sacrificado, não somos mais aceitos por Deus sacrificando animais. No sangue dele fomos justificados e fomos aceitos. É isto. Paulo vem e diz tudo isso salvando a nossa pátria, tirando o peso das nossas costas, que algumas pessoas colocam. Ninguém consegue obedecer a Deus. E por isso Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo. A lei de Moisés era muito pesada. Ninguém conseguia obedecer. Aí Jesus fala assim, eu vou obedecer uma vez por todas e vocês não precisam mais viver debaixo dessa lei. Ok? Agora, como somos aceitos por Deus, como é que nós fazemos culto agora? Como podemos ter acesso diante de Deus como pecadores que somos? Aí Paulo responde por nós. Deixa eu ver se está no slide. Aí, ó, como é que eu entro na presença da lei de Moisés? Indo no templo, no dia certo, com as pessoas certas e com animais.
Agora, como é que eu entro na presença de Deus com o Evangelho? Indo a Deus em nome de Jesus Cristo, dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida, eu entendo, eu creio e Ele sacrificou por mim. Meus lábios confessam o nome e porque confesso agora ofereço a Deus sacrifício de louvor. É isso na nova aliança, isso é adoração significativa. Isso é estilo de vida significativo. Ok? Lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Está claro para todos nós agora em Hebreus 13. Quais são os sacrifícios de louvor que nós confessamos? Quais são os sacrifícios de louvor que nós que confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas oferecemos? É isto. Eu penso que Hebreus 13 está claro para nós no verso 16, que nós lemos para vocês, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Por isso que tem um pessoal que de domingo falta o devocional, falta a escola bíblica de manhã, e essas pessoas não estão em falta com Deus. Elas só perderam a oportunidade de ter um pouco mais de informação para o seu crescimento espiritual, mas em falta com Deus não está, porque não precisa fazer sacrifício mais. E depois da oração falar, Senhor, eu tenho frequentado, Senhor, eu tenho entregue, Senhor, você não precisa, porque Deus não trabalha com meritocracia. Ele não precisa, na contabilidade de Deus não há crédito e nem débitos. Okay? Deus não contabiliza créditos para amar. Ele não contabiliza débitos para não amar. Deus não tem essa caderneta que os contabilistas têm. Ok? Esse negócio de servir a Deus no templo, para ficar ouvindo o apóstolo falando, cantar umas músicas para Deus, é importante, é pedagógico. Com certeza precisamos nos agregar, porque não existe igreja virtual. Mas isso não é uma adoração significativa. Pode ser significativo adorar. Significativo se reunir, mas não é para desencargo de consciência. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios. Aqui em Hebreus 13, não são as músicas que cantamos para Deus. Fruto dos nossos lábios aqui, não é música não, viu? Porque eu cantei, tem gente que não sabe cantar. Fruto dos meus lábios, os mudos não falam. Como é que eles expressam? Por gesto? Fruto dos lábios não são músicas cantadas. São lábios que confessam o nome, e porque confesso agora ofereço o sacrifício de louvores. Ok? Aí que está, os lábios que confessam o nome de Jesus são aqueles que dizem, Jesus é o Senhor da minha vida, e pergunta para Deus, o sacrifício que você quer que eu faça, e Deus responde, a fazer minha vontade. É isto, viver boas obras para Deus. Como então fazemos sacrifício de louvor? Vivendo segundo a vontade de Deus. Depois você lê Efésios capítulo 2 e versículo 10 no seu texto. Ok? Então, como então fazemos sacrifício de louvor? Vivendo segundo a vontade de Deus. Aí você pode ler Efésios capítulo de número 8 também, verso 10, viu? Aí você pergunta para Deus, Deus, eu preciso ir no culto de domingo? Eu preciso ir no culto de domingo? Aí você fica à vontade para responder como resultado da reflexão e do aprendizado. Talvez a resposta seja não necessariamente. Deus, eu preciso dar dinheiro para a igreja? Fique à vontade para responder. Talvez a resposta seja não necessariamente. Deus, preciso gostar das músicas cantadas na igreja? Não necessariamente. Deus, preciso ir na vigília de oração? Você pode responder do jeito que desejar, mas também pode responder não necessariamente. Deus, preciso orar de joelho para minha oração ser aceita? Fique à vontade. Você pode responder não necessariamente. Preciso fazer jejum para alcançar uma graça? Você pode responder não necessariamente. Deus, preciso vender as minhas mercadorias de forma correta? Sim, necessariamente, você precisa. Deus, eu posso ter escravos? De jeito nenhum. Posso cobiçar mulher ou homem, ou aquela que der sopa e levar para a cama? De jeito nenhum. Eu posso ser corrupto, Deus? De jeito nenhum. Deus, eu posso construir uma vida baseada de mentira? De jeito nenhum. Deus, posso vender o carro com motor fundido? De jeito nenhum.
Eu posso cantar, ou melhor, eu tenho que cantar no culto da igreja, ou melhor, no coral da igreja, no conjunto de louvor? Não necessariamente. Eu gostaria que você refletisse sobre o que é estilo de vida de adoração, o que é necessário, o que é necessário, o que é coerente, o que não é coerente, o que é pedagógico e não significa adoração significativa. Eu quero terminar por aqui. Eu quero parar por aqui. Esse é o momento que nós refletimos. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode me questionar no meu canal, que eu vou postar lá no momento certo. Eu vou tentar colocar aqui uma pausa no finalzinho. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.